Terceiro tema é a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu acho que tem vários caminhos para a gente pensar sobre isso. É que na Bíblia a gente encontra muito sangue. Tem muitos comandos divinos, para usar uma expressão do filósofo Wesley Morriston, para, por exemplo, que o povo de Israel cometesse genocídio, matasse os amalequitas, por exemplo, os cananeus, incluindo crianças. Então, quando a gente vê esses tipos de coisa, ou os homossexuais que deveriam ser executados, é tanta coisa triste que a gente encontra ali. Tudo bem que tem as coisas legais também, não parece compatível. Antes de eu falar sobre a parte 2, que é a parte sangrenta do Velho Testamento, eu preciso contextualizar primeiro a veracidade da Bíblia Sagrada, né? Primeiro, eu preciso te falar sobre a veracidade da Bíblia Sagrada, já respondendo a pergunta principal dele, que é: a Bíblia não é a palavra de Deus. Bom, isso é um problema porque a própria Bíblia se afirma ser a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a própria Bíblia, ela se afirma como sendo a palavra de Deus. E o principal argumento para a gente levar a sério as coisas que estão escritas na Bíblia é a de que o próprio Jesus utilizou a Bíblia, né, no caso o Antigo Testamento, para ensinar as suas lições. Ele utilizava as escrituras da época, as escrituras sagradas da época, que eram o Antigo Testamento, para pregar. Ele utilizava histórias do rei Davi, ele utilizava histórias do profeta Isaías, do profeta Daniel, ele utilizava histórias de Moisés, ele falava sobre a lei mosaica, ou seja, o próprio Jesus Cristo, ao utilizar o Antigo Testamento para as suas pregações, ele está afirmando que o Antigo Testamento, ele é verdadeiro. Então, é muito importante deixar isso bem claro, porque se uma pessoa ela acredita que Jesus Cristo, de fato, ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus e que ele é Deus, essa pessoa, obrigatoriamente, ela precisa acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque não tem como um cristão acreditar que Jesus falava a verdade sobre quem ele era e não acreditar no Velho Testamento. Porque Jesus Cristo afirma que o Velho Testamento é verdadeiro. Então, por coerência lógica, o Velho Testamento deve ser verdadeiro para um cristão. Mas como fica a questão, então, de eu acreditar que Jesus Cristo é ou não o Messias? Primeiramente, antes de Jesus nascer, já haviam diversas profecias acerca do Messias. E quando Jesus ele vem, ele nasce, ele vive a vida dele, nele se cumprem mais de 300 profecias messiânicas, ou seja, palavras, profecias que foram ditas muito antes dele nascer, foram cumpridas nele. Um matemático chamado Peter Stoner, ele fez um cálculo para chegar na probabilidade estatística de tudo isso se cumprir e ser uma coincidência. A chance de Jesus Cristo ter cumprido todas essas profecias é 1 em 10 elevado a 157. Esse número ele é considerado impossível pela matemática. Mas Jesus Cristo cumpriu pelo menos 300 profecias que foram ditas muito antes dele nascer. Dentre essas profecias estão nascer em Belém, de uma virgem, da tribo de Judá, da linhagem de Davi, a entrada triunfal num jumento, traído por um amigo por 30 moedas, mãos e pés transpassados, nenhum osso quebrado, roupa sorteada entre os soldados, o vinagre que deram para ele beber, morrerá com os malfeitores e ressuscitará ao terceiro dia. São pelo menos 12 profecias. E nessas profecias, para que a chance disso acontecer é 1 em 10 elevado a 157. É praticamente, matematicamente, impossível isso acontecer e Jesus não ser o Messias. Nós primeiro observamos que a Bíblia se auto-intitula a palavra de Deus. Jesus Cristo afirmou que o Velho Testamento era de fato verdade. As profecias em relação a Jesus Cristo eram impossíveis de serem cumpridas em uma pessoa só, matematicamente falando, mas ele cumpriu. E nós, além disso, nós temos os manuscritos e a arqueologia. Afinal, a Bíblia é um livro não apenas de regras e moralidades, mas sim um livro histórico, um livro com acontecimentos históricos. E o fato desses acontecimentos serem históricos é o que dá mais veracidade ainda sobre a Bíblia. Um exemplo disso é a cidade da Babilônia. A cidade da Babilônia, por muito tempo, ela foi considerada lendária, porque ela apenas estava na tradição judaica cristã, e não se tinham vestígios arqueológicos algum dessa cidade para afirmar que ela de fato existiu. Porém, entre 1811 e 1817, com escavações de Robert Caldewey, que era um alemão, eles conseguiram comprovar a existência de fato dessa cidade chamada Babilônia. Então, nós temos, além da percepção
cristã, a percepção de fé, nós temos também a percepção arqueológica. E como Jesus Cristo referendou o Antigo Testamento, e Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, ela é aceita como sendo real, até pelos historiadores que são ateus, que não acreditam nele. Eles podem não acreditar que Jesus seja de fato Deus, eles podem acreditar que não existe Deus, mas mesmo eles sendo ateus ou não acreditarem que Jesus seja de fato Deus, eles reconhecem que Jesus de fato existiu, eles só não acreditam que ele era o Filho de Deus e o Messias. Afinal, além dos apóstolos, dos próprios cristãos que viviam na época, eles eram martirizados por não negarem a sua fé em Jesus, nós temos registros históricos fora da Bíblia também que comprovam a existência de Jesus. Um exemplo disso é o livro Antiguidades Judaicas, do escritor Flávio Josefo. Flávio Josefo, em seu livro Antiguidades Judaicas, do ano de 94 depois de Cristo. Nessa época viveu Jesus, um homem sábio, fez obras extraordinárias, foi mestre dos que recebem a verdade com prazer, atraiu muitos judeus e também gregos, era chamado o Cristo. Pilatos, por denúncia dos principais entre nós, condenou-o à cruz, mas os que o amavam não cessaram. Dizem que apareceu vivo no terceiro dia, conforme os profetas haviam anunciado isso e outras maravilhas sobre eles. Até hoje, a tribo dos cristãos que leva seu nome não desapareceu. Além disso, Flávio Josefo também faz uma observação sobre Tiago, que é irmão de Jesus. Ele diz assim em seu livro, abre aspas, irmão de Jesus, chamado Cristo, cujo nome era Tiago. E esse mesmo Tiago, ele é mencionado na Bíblia. Ele é mencionado em Gálatas, no capítulo 1, versículo 19. Que vai dizer assim, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. O mesmo Tiago que era mencionado também pelo Flávio Josefo, que, repito aqui, Flávio Josefo, ele não era um cristão, Flávio Josefo, ele era judeu, ele não acreditava que Jesus Cristo de fato era o Messias, ele não era um cristão. Essa citação de Flávio Josefo é uma das coisas que mais ajuda a se ter como comprovação da existência de Jesus. Isso por si só não prova que Jesus era Deus. Essa parte de Jesus ser Deus ou não, ela é referente à própria Bíblia e aos próprios cristãos que pregam sobre a divindade de Jesus Cristo. Se você gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Deus abençoe.